Olá, queridos, que Deus abençoe a todos de forma muito especial. Damos graças a Deus sempre por essa oportunidade que Ele tem assim nos concedido de nós estarmos buscando nele a cada dia essa condução. Isso é importante. Eu quero agradecer a cada inscrito no canal Ministério Luz do Mundo e também no canal Pastor Antônio Alencar. Que Deus continue assim abençoando você que tem visitado a nossa página. Que Deus abençoe também como os membros do grupo Luz do Mundo. Só temos que agradecer porque nós estamos fazendo uma obra, como disse Neemias, e nós não podemos parar. É importante que você pode observar, vai aparecer aí uns vídeos aqui ao lado do que nós estamos fazendo. Isso é de suma importância, nós estarmos dispostos a trabalhar para o bom andamento da obra de Deus. Nós temos um trabalho de escola bíblica todos os domingos com as crianças e isso tem sido assim um grande desafio para nós, mas é muito maravilhoso quando você está disposto a trabalhar, formando, habilitando pessoas. Só temos que agradecer cada um daqueles que tem assim de uma forma maravilhosa curtido, compartilhado, até mesmo comentado. Que Deus abençoe muitíssimo. E eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que está em Atos capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 16, um episódio que aconteceu na cidade de Filipos, aonde Paulo e Silas e uma equipe de evangelistas estavam ministrando a palavra de Deus. E uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, por alguns dias aquela mulher ela estava perturbando, os homens de Deus. Segundo alguns historiadores, diz que ela falava em forma até mesmo desdenhando deles, E diz assim: e aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espíritos adivinhador, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Segundo a Paulo e a nós, clamavam dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. É importante nós observarmos estes versículos da palavra de Deus, aonde o apóstolo Paulo e a sua equipe estavam evangelizando e eles iam para o lugar como de costume, estavam orando, eles tinham esse hábito de estar sempre em oração. E nós vamos observar que o próprio versículo ele mostra claramente que essa jovem ela era possessa de espírito de adivinhação. E aquela mulher ela era uma espécie de, como vou dizer, ela trazia lucro para os seus credores, e por alguns dias aquela mulher ela vinha dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo
e anunciam o caminho da salvação. A pergunta é, mesmo sendo um espírito, elas estavam falando o que de fato aqueles homens eram. Mas o contraditório aqui está quando aquela mulher fala estas palavras, não está declarando isso com seriedade. Ela está declarando isso com desdenho. Falava aquilo na nossa linguagem brasileira, num termo de zombaria. Então, aquilo por alguns dias foram se repetindo. Alguns historiadores, eles dizem que Paulo não repreendeu a princípio justamente por causa dos credores, para não comprometer a sua equipe. Mas chegou um determinado tempo que o apóstolo Paulo repreendeu aquele espírito que havia naquela jovem. E isso trouxe um grande alvoroço naquela cidade. O texto a seguir diz que os credores, vendo os seus senhores, que se lhes desfizera a esperança do lucro, grande, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça e a presença das autoridades. Ou seja, aqueles homens vendo que a sua fonte de lucro agora já não estava mais dando a eles o resultado que eles almejavam, eles se enfureceram contra Paulo e Silas. Observe que os versículos anteriores falam nós. Havia uma equipe. Quando Paulo repreende, estava ele e Silas. Observe claramente que estes dois homens, eles foram arrastados em praça pública e levados para as autoridades. E o desfecho dessa história nós conhecemos, porque eles foram açoitados e encerrados em uma prisão. E nós vemos o que aconteceu. Quando eles estavam naquela prisão, Paulo e Silas começaram a louvar o nome do Senhor. Enquanto eles estavam louvando a Deus, o próprio Senhor enviou o seu anjo e sacudiu aquele cárcere. E todos os grilhões, correntes, ferros que estavam ali foram sacudidos, os alicerces daquela prisão, quando o carcereiro dava por si do que tinha acontecido, quase que ele se matava, ele tirou-lhe a espada e ia se matar. Porque segundo a história diz que todo carcereiro que está guardando determinados prisioneiros, eles fugindo, o carcereiro receberá a mesma sentença que o criminoso. Para aquele carcereiro, o melhor que a melhor decisão que ele tomou ali foi tirar a sua própria vida, porque ele sabia que a partir dali ele não teria mais uma vida, né? Seria um prisioneiro de Roma. Então Paulo ele brada e dizendo, olha, não faça a ti nenhum mal, porque estamos todos aqui. E o importante é que aquele carcereiro, ele faz uma pergunta muito interessante para o apóstolo Paulo. Ele diz, o que farei eu para herdar a vida eterna? E a gente vai observar a resposta do apóstolo Paulo, dizendo, crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O que eu quero trazer para você, que você observe muito bem, que aquilo que poderia ter um desfecho, né, de forma negativa, Deus transformou isso em algo glorioso. Nenhum prisioneiro fugiu. Aqueles que foram taxados como malfeitores, agora eles vão à casa do carcereiro e naquele ambiente eles
aceitam a Cristo. O que eu quero dizer para você é que em nenhum momento, inicialmente, sendo ele ruim, ele pode terminar ruim. Se você anda no propósito de Deus, na condução do Senhor, ele vai viabilizar meios para que você possa ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer na presença do Senhor Jesus. Naquele dia que deveria ser luto, que deveria ser um momento de, sabe, até mesmo de murmuração, Deus transforma em júbilo. Por quê? Porque 2 evangelistas foram arrastados em praça pública. Eles foram açoitados, eles foram encerrados num calabouço. Agora eu pergunto para você que está me ouvindo, você crente, você é um líder, você é até mesmo pastor. Você às vezes abriu mão do seu emprego, abriu mão de muitas coisas para pregar o evangelho. E nessa caminhada você é arrastado, você é açoitado, você é encerrado em uma prisão. Que você diria, estando com pés e mãos acorrentados dentro de um calabouço com as costas todas ensanguentadas? Significa dizer que você está sentindo dores terríveis. Você teria possibilidade de louvar? Você iria cantar um cântico ao Senhor? Do jeito que muitos hoje estão mal acostumados, só querendo sombra e água fresca, querendo só, sabe, se beneficiar do que o Evangelho proporciona, a primeira coisa era murmurar contra o próprio Deus. Porque a maioria não tem nem noção da sua vocação, do seu chamado. Por que está ali? Paulo diz, tudo sofro por causa de Cristo. Hoje, poucos querem sofrer por causa de Cristo. E hoje a maioria não quer nem renunciar às suas vontades por causa do Evangelho. Porque estão sempre em busca de algo bom e satisfatório, que lhe dê prazer, que lhe dê certa segurança. E o Evangelho tira o homem da zona de conforto. O Evangelho nos expõe. O Evangelho é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Agora, esse Evangelho que eu estou falando, poucas pessoas querem. Porque as pessoas hoje elas estão muito mal acostumadas, mal discipuladas, mal ensinadas. E foram introduzidos na mente das pessoas que o Evangelho proporciona vida boa. Hoje as pessoas elas estão sendo mais atraídas por uma proposta de um evangelho fácil, que te dá uma vida boa, que te dá condição, que te dá carro, casa, que te dá alta posição, que tu sai da miséria e vai ser rico. Então as pessoas elas estão indo por essa via, é por isso que há muitos imaturos que não têm coragem de enfrentar os desafios por amor a Cristo. Quando alguém disse, Jesus, eu quero te seguir, Jesus disse, olha, as raposas têm covis, as andorinhas têm ninho, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. E hoje, um cristão que vive o Evangelho e às vezes não tem uma condição financeira, as pessoas dizem que ele não está vivendo o verdadeiro Evangelho. As pessoas dizem que o Deus dele é miserável. Como as coisas elas têm sido manipuladas. E Paulo e Silas, eles são provas de que Paulo ele abriu mão de tudo que tinha para servir a Cristo. E aqui eles estão presos, com pés e mãos amarrados dentro de um calabouço de uma prisão romana. E Silas e o apóstolo Paulo começaram a louvar a Deus. Eu pergunto, se alguém está com pés e mãos amarrados dentro de um calabouço, com as costas ensanguentadas, se alguém disser assim, vamos louvar ao Senhor com um hino, a pessoa vai dizer assim, qual o motivo que eu tenho para isso se eu estou preso por causa dele? Sabe o que é isso? É uma geração, como disse Josué, que não conhece Deus. A Bíblia diz, depois de Josué se levantou uma geração que não conhecia o Senhor.
E se nós não despertarmos, nós estamos sendo uma geração que poucos conhecem o Deus de perto. Porque, como eu disse, muitos estão, por causa de mensagens fáceis, estão, às vezes, até na igreja, não para mudar de vida espiritual, renunciar aos seus pecados, mas querem estar com seus pecados sem renunciar a nada. Isso não é o evangelho que nos faz nascer de novo. O evangelho que nos faz nascer de novo é aquele que nos leva ao arrependimento, confessar os nossos pecados, descer às águas do batismo para servir a Cristo em obediência. Esse é o evangelho que nós anunciamos. Esse é o evangelho bíblico. Não é um evangelho que enriquece as pessoas e empobrece a igreja. O evangelho que a Bíblia mostra é um evangelho que nos torna dependente de Deus. A própria oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, não a minha. Pão nosso de cada dia, Deus proverá para cada um o pão de cada dia. Tem gente que está enriquecendo e está faltando o pão de cada dia para aqueles que ele dizem que estão pastoreando. E líder hoje não quer sofrer por o evangelho. A igreja sofre para manter ele. E Paulo diz, tudo sofro por causa do evangelho. Você sabe o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10? Mostra a vida de um apóstolo. Segunda carta de Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 6, versículo de número 10. Olha como é que era a vida de um apóstolo de Cristo. Não é dos apóstolos que nós estamos vendo hoje aí não. Do apóstolo de Cristo. Olha o que diz o verso 10. Entristecidos, mas sempre alegre. O que Paulo está dizendo, entristecido, mas sempre alegre. O que ele está dizendo é que a ação de Deus no coração dele foi algo tão profundo e tão íntimo que ele transforma a tristeza em riso. Olha o benefício que o evangelho faz. Em vez de estar triste por causa das situações, o que Deus fez em mim promove em mim riso, cântico de louvor. Problemas, olha só, problemas mais enriquecidos, mas sempre alegres, pobres, mais enriquecidos, enriquecendo a muito. Olha o que ele está dizendo, pobre, mas enriquecendo a muitos. Paulo está dizendo assim, financeiramente eu sou pobre, mas a mensagem que eu prego, ela é rica, ela enriquece a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Qual é o maior bem que um homem tem? Salvação em Cristo Jesus. Nada tendo, mas possuindo tudo. Isso é gratificante, isso é maravilhoso. Essa é a vida de um apóstolo, sabe? Entristecido, mas sempre alegre. Pode até tentar me entristecer, mas eu me alegro pelo que Cristo fez em mim. Eu transformo o dia da tristeza, eu transformo isso em momento de júbilo. Era o que Paulo estava fazendo lá no calabouço. Entristecido, apanhei por causa de Cristo. Mas eu transformo esse momento em riso, em cântico de louvor a Deus, porque eu sofro por Ele. Eu sei que estou padecendo por causa dele. Esse é o propósito do Evangelho. Pobre, mas enriquecendo a muito. Sabendo que podia não ter bens financeiros, mas a mensagem enriquecia, porque a mensagem do Evangelho transforma a vida. A mensagem poderosa. Nada tendo, mas possuindo tudo. Eu posso não ter nada financeiramente, mas eu possuo tesouros, riquezas espirituais, dons, salvação eterna
em Cristo Jesus. Então isso é grandioso. É isso que leva um homem de Deus se entregar por amor ao Evangelho. Que Deus em Cristo te abençoe. Não é mensagem de reprovação, mas de despertamento. Porque a gente precisa ser despertado para o crescimento e não deixar que as pessoas façam essa lavagem cerebral em nós e achar que nós estamos sendo beneficiados, enriquecendo a muitos e se tornando mais pobre a cada dia. Por quê? Porque aqui quem está falando é um apóstolo. É o apóstolo Paulo que está ministrando isso aqui. Paulo, ele não ousava nem receber oferta dos irmãos para isso não se tornasse pesado a ele. Ele fazia as suas próprias tendas para que ele não fosse para os outros um fardo, para que não se tornasse pesado para os outros. Há um contraste em tudo isso. Hoje as pessoas tiram o pouco que você tem para que eles vivam bem. É lamentável. Enquanto você está de pé, tem muitos hoje esbanjando o pouco que você tem. Ainda diz, se você não der, você vai ser amaldiçoado. Você não vai ser nem salvo. A salvação quem garante é o sangue de Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É isso que Deus quer, obediência, fidelidade. O próprio Jesus disse para os judeus, quando ele disse, é lícito pagar tributo a César? Ele pegou uma infringe e disse, de quem é essa infringe? É de César. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora, despertem para que vocês não se tornem massa de manobra. Paulo estava em um calabouço. Deus honrou a fé daqueles homens, enviando o seu anjo e salvando vidas. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.